Sejam todos bem-vindos ao ano 2 do podcast Resistência em Foco. Vamos iniciar hoje com um episódio sobre Diagnostic Stewardship e Antimicrobial Stewardship, com apoio da Biomerrier e da Embaixada Francesa. E hoje nós vamos discutir a importância da gestão do diagnóstico, da gestão dos antibióticos e da prescrição de antibióticos, que são dois temas centrais hoje para o combate à resistência antimicrobiana. E para discutir esse tema tão importante, nós temos duas colegas ilustres nossas, doutora Ana Paula Cury, da Unifesp, do Hospital São Paulo, a doutora Viviane Dias, do Hospital Nossa Senhora das Graças e do Hospital Marcelino Champagnat, que são também nossas colegas de tantas discussões, congressos, palestras. Estiveram junto com a gente na Embaixada Francesa em novembro do ano passado, onde nós tivemos uma discussão muito rica, né, sobre os temas uso racional de diagnóstico e uso racional de antimicrobianos. Viviane, se você me permitir, me dá licença, eu vou começar com a nossa colega Ana Paula, conversando sobre esse nome aí que parece um pouco diferente, né, Ana Paula? Esse tal de Diagnostic Stewardship. Explica para nós um pouco qual que é a tua visão, né? E por que que esse assunto é tão importante para o microbiologista no dia a dia de hoje. Muito obrigada, Marcelo Piloneto, pelo convite. Muito feliz de estar aqui ao lado de Viviane. Honrada em poder discutir um assunto tão oportuno, como você bem colocou, importantíssimo, que foi trabalhado, foi discutido e abordado sobre diferentes aspectos lá na Embaixada Francesa, e aqui a gente vai poder minuciar um pouco melhor e trazer esse assunto que é tão importante do Diagnostic Stewardship, que é um assunto que eu venho estudando bastante por fazer parte da minha rotina, né, do meu dia a dia. E esse nome nada mais é do que uma gestão de testes diagnósticos. Que é uma coisa que a gente já faz, né, Ana Paula? A gente já faz gestão de diagnóstico há muitos anos, né? Nós que somos microbiologistas old school, Viviane, a gente está há algum tempo já fazendo isso, só que não tinha um nome, uma formatação, né? Uma sistematização, não é isso? Isso mesmo. Esse nome surgiu 6 anos depois do conceito do Antimicrobial Stewardship. 6 anos depois, viu-se a necessidade de trazer a gestão do gerenciamento dos testes microbiológicos para somar na ajuda do combate ao gerenciamento da resistência antimicrobiana. Hoje, o Diagnostic Stewardship, ele traz para o diagnóstico microbiológico um papel central no cuidado do paciente. Então, ele atua na área pré-analítica, analítica e pós-analítica. Na área pré-analítica, todas as boas práticas envolvendo desde a solicitação do exame, que é um papel fundamental feito pelo médico, onde você vai atuar na probabilidade pré-diagnóstica, probabilidade pré-teste de indicação do paciente, da indicação do exame correto para o paciente, na prescrição, na solicitação desse exame com dados demográficos e do material adequado, até a área analítica, ou seja, o teste que o laboratório de microbiologia vai decidir colocar ali. Qual método eu vou fazer? Para aquele paciente, para aquela condição clínica. E cada vez mais, só para completar, Piloneto, hoje o Diagnostic Stewardship é muito mais do que uma boa prática. Ele é uma questão de consciência de um trabalho multidisciplinar. Com certeza. Acho que ele veio resgatar, né, e valorizar muito o papel do laboratório, né? E nós já vamos entrar, né, e a Viviane vai poder colaborar muito com a gente na parte da interação com o antimicrobial, né, com o uso racional de antibióticos, né, Viviane? E aí você resgatou na tua fala, né, os famosos 3 momentos, né? É o teste certo, para o paciente certo, na hora certa. Então, não é porque a tecnologia evoluiu e nós temos aí sequenciamento genético, né? É um exame caro. Se você está no laboratório público, não tem que me preocupar. Tem sim, você está usando um recurso público. Se está no laboratório privado, você visa lucro, tem que se preocupar também. Então, assim, é um papel que nós no laboratórios não exercemos diretamente, mas nós temos que treinar o médico a fazer, né? Orientar, discutir e de uma certa maneira, ter a visão
que você colocou, multiprofissional, e ter o médico, ele é parceiro do Diagnostic Stewardship, assim como o microbiologista é parceiro do uso racional de antimicrobianos, junto com o médico, com a enfermagem. Então, assim, essa visão multiprofissional, né, que todos importam, eu acho que foi uma grande conquista, né? E coloca o laboratório no centro das questões, né? Então, o que eu percebo hoje? Queria que você avançasse nessa discussão, né? Você aí como membro do CEPID Ares, que é um centro de pesquisa, inovação e disseminação da resistência, né? Você como gestora de um laboratório de grande porte, você deve ter muita oferta de exames, né? Exames desde baixo custo, lá um GRAM que custa alguns centavos, até um exame de multiplex de PCR que tem um custo bem maior. Como que o uso racional, a gestão dos testes, adorei o teu termo, a gestão de testes laboratoriais, como que você está usando isso hoje? Para o paciente certo, na hora certa, em conjunto com o time de stewardship, igual eu tenho o privilégio de participar dentro do hospital que eu trabalho. Excelente. Então, a gente, hoje, por exemplo, a gente pensa na implantação de um subsetor dentro da microbiologia para imunossuprimido. Porque para estes pacientes nós vamos aplicar os testes mais rápidos e que tem a maior sensibilidade, de maior alvos, pensando nos painéis sindrômicos. Então, hoje, você não precisa aplicar, por exemplo, um GRAM, que é maravilhoso, fantástico, um custo baixo, uma excelente acurácia. Você pode aplicar isso para qualquer paciente, ambulatorial, internado. Diversas amostras, né? Para todos os tipos de amostras, inclusive importante para a qualificação de amostra, não só para diagnóstico, exato, dentro do paciente com fibrose cística, enfim. No entanto, quando você fala em plataformas de alta resolução, de maior complexidade, como são as que vêm entrando atualmente dentro da microbiologia, a despeito do MALDI-TOF, dos painéis sindrômicos e agora dos testes de sensibilidade rápidos, automatizados, que estão para entrar no laboratório. Então, para esse grupo de pacientes, para esse grupo de testes, que você tem que pensar de uma forma individualizada para aquele paciente que mais precisa. E ali você consegue justificar, inclusive economicamente, que esses testes fazem a diferença. Pode ser que eu esteja repetindo um clichê, né? Um jargão, né? Mas, assim, quando a gente pensa nesses testes rápidos, o paciente imunossuprimido, a necessidade, a Viviane trabalha no hospital que tem muitos pacientes como esse, né? Você precisa investir no teu teste, né? E aí que eu acho que a microbiologia mudou muito, né? Nós vivemos hoje uma reevolução. Nós tivemos lá no século XIX, né? Quando começou a surgir coloração de GRAM, meio de cultura em placa, coloração de ZIL, começaram a definir um monte de agentes etiológicos. Eu comparo a dimensão daquela revolução com essa em hoje, né? Então, a gente sai de um teste que era de horas, mesmo por automação, para um teste em segundos, que é o MALDI-TOF. A gente sai de uma cultura que investigava um número X de patógenos e eu faço um teste multiplex que me investiga mais de 20 alvos em 1 hora, né? 1h30. Então, assim, essa revolução, ela está aí, veio para ficar. Só que aí eu vou usar uma palavra, que é o jargão que eu falei, né? Que vem sempre à minha mente quando você fala isso, que são os algoritmos. Nós estamos numa era da inteligência artificial, viemos conversando sobre isso, né, Viviane? Também vamos entrar nesse assunto hoje. Mas o algoritmo, ele não precisa estar num aplicativo, numa API, num sistema complexo de milhares de dólares. Ele pode estar numa folha de papel no teu laboratório, ou como a gente gosta, né, de colocar na parede da bancada, né? Então, assim, queria que você falasse dessa questão do uso de algoritmos para você de teste, desde testes simples de fácil acesso, como o GRAM, até testes como multiplex, film array, por exemplo. Então, como eu disse, a gente hoje pensa, primeiramente, entrando dentro desse algoritmo, qual é a necessidade do paciente, onde ele está, ele é crítico. E aí, quando você está à frente a um paciente oncológico que está numa UTI, que precisa de uma resposta rápida, para uma intervenção rápida da antibiótico terapia, como em casos críticos de sepse, por exemplo,
que a cada 1 hora de atraso do tratamento adequado, você aumenta em 8% a mortalidade. Então, quando você está frente a um paciente desse, um teste rápido que deu resultado para o médico em 1 hora, ele é absolutamente essencial e faz toda a diferença para o paciente. Então, e para o médico que está ali fazendo a intervenção. E, às vezes, a antibiótico-terapia, ele já está com antibiótico-terapia, como ele deve estar numa situação crítica dessa, mas é cego, o médico não sabe o que o paciente tem. Então, ele está coberto, às vezes, como os protocolos institucionais da maioria, tratamento empírico, pH negativo e gram positivo, e, de repente, ele tem uma levedura. Sim. E aí o paciente não melhora, nem com meropenem em vanco, né? E aí você levanta a bola, Ana Paula, para eu virar um pouco a minha cadeira e olhar para a nossa colega Viviane, né? Dessa integração, né, Viviane? Dessa importância. Porque não adianta a Ana Paula investir, né, algumas centenas de reais num teste rápido, numa metodologia inovadora, se isso não chega rapidamente na outra ponta para vocês e se vocês não tomam a decisão correta dentro do uso racional de antimicrobianos, que é a tradução mais usada hoje, né, para Antimicrobial Stewardship. Então, por favor, nos brinde com o seu conhecimento nessa área. Excelente. Primeiro, muito grata pelo convite, né? Uma satisfação poder estar aqui conversando com você, com a Ana, e a gente, nesse bate-papo aí tão produtivo, né, em relação ao que a gente traz aí de benefícios ao paciente quando a gente está melhorando a nossa prática lá no dia a dia. Para nós, né, infectologistas que fazemos a parte do stewardship, a questão relacionada ao tratamento clínico, o diagnóstico é a base para qualquer programa de stewardship. Porque as prescrições iniciais, elas são feitas no empirismo, daquilo que pode ser o mais provável, e nisso a microbiologia também nos ajuda, porque a gente conhecendo o perfil, a gente sabe prescrever o empírico, né? Mas para qualquer ajuste, para qualquer descalonamento ou para qualquer escalonamento numa situação de gravidade, o diagnóstico é a base, não tem como fazer isso sem o diagnóstico. Então, no nosso trabalho do dia a dia, a gente começa a visita no laboratório. No laboratório. É aí que está, where's the money? Where's the money? É onde está a coisa mais importante. É o laboratório. E aí, assim, Viviane, você me lembra de uma frase que eu gosto muito, já devo ter falado umas 2, 3 vezes no podcast, mas vou repetir, né? Porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, né? Com revolução diagnóstica, novos métodos, tal, possibilidades de você agilizar e dar esse retorno para o clínico quanto antes, né? Então, a gente sai de um método convencional lá de 72 horas para ter uma cultura e um antibiograma, e agora você está conseguindo entregar isso em menos de 24 horas, dependendo da metodologia, amostra, tudo mais, né? Então, eu costumava dizer uma frase assim: se você perguntar para 10 infectologistas o que o laboratório de microbiologia precisa melhorar, 11 deles vão responder: precisa ser mais rápido. E é isso que me traz tanto prazer estar vivenciando isso, né? Porque nós 3 aqui somos de uma geração que viu os meios básicos, que fez semeadura manual, que evoluímos para automação na década de 90 e que agora estamos evoluindo mais um patamar, né? E estamos, uma coisa que você sempre traz, Viviane, eu te admiro muito nisso, o foco no paciente, né? Nós queremos ser melhores profissionais. A gente quer fazer bem feito o nosso serviço, mas o foco principal tem que ser o paciente. E quando você pensa numa criança de 1 ano de idade, com petequias, com febre alta, vômito em jato, e que você pode hoje, né, Ana, fazer um teste que em 1 hora vai te dizer o agente etiológico, na maioria das vezes, isso é fantástico, né? Fantástico. Então, eu queria que você comentasse sobre essa revolução aí. Eu concordo plenamente com você. Eu sou microbiologista há 25 anos, e a cada ano dos últimos 5 anos da minha carreira, eu venho estando entusiasmada com o que eu tenho vivido e o quanto que eu tenho que estudar para poder acompanhar todas essas tecnologias que estão disponíveis para a gente no laboratório de rotina. Que é muito importante, porque nos laboratórios de pesquisa a gente tem já as evoluções há muito tempo, mas disponíveis com registro Anvisa para a gente... Para você atender o paciente, estar né, na ali para atender o paciente. Então, eu venho me desafiando muito enquanto profissional
para acompanhar tudo isso e para lutar com a administração, para incorporar essas metodologias dentro do hospital, dentro do laboratório e, mais do que isso, trocar com o nosso grupo de médicos, porque juntos a gente precisa aprender também a interpretar essas plataformas. Exato, exato. Não quer dizer que porque você tem uma tecnologia disponível que você vai sempre precisar usá-la, né? Então, você vai, como você definiu ali, adorei o seu conceito de ter um laboratório especializado para imunossuprimidos. Achei fantástico isso. Não é? A gente que trabalha com isso, super né, importante. Viviane? É porque o imunossuprimido é um capítulo à parte, né, dentro dessa história. Sim. E daí o que acaba fazendo? Acaba tendo que onerar muito mais a prescrição empírica, certo, Viviane? Certamente. Muitas vezes você já tem que entrar com antifúngico junto ali, porque você não sabe se é gram positivo, gram negativo ou fungo. E a questão de horas, professor. A questão de horas, o paciente pode ter um desfecho fatal. A gente fica realmente com o paciente na mão. É muito importante um diagnóstico rápido. Então, quando você comentou que ia ter uma parte especializada, eu já estou aqui fervendo de ideia para ver o que dá para fazer lá onde eu trabalho. Né? Exato. E aí, Viviane, eu vou me permitir contar uma história que é uma história comum entre nós aqui e que eu acho fantástica. A gente usou, mesmo antes do termo stewardship de diagnóstico existir, a gente fez isso, nós dois. Um final de tarde de sexta-feira, né, Ana? Sempre tem que ser na sexta-feira. A doutora Viviane me liga, lá no NACEM, ela no hospital, me liga, Piloneto, tô com suspeita de NDM aqui. Eu falei, caramba, isso foi mais ou menos 2017, né, Viviane? A gente não tinha NDM aqui no Paraná. Era um caso lá em Londrina, um caso em Foz do Iguaçu, baixíssima a prevalência, menos de 1% das carbapenemases. E ela no hospital com transplante, com suspeita de NDM. Falei, caramba, o que eu faço agora? Se eu for deixar para segunda, daí é sexta, sábado, domingo, segunda, daí a bactéria chega aqui, vai ser repicada, terça, daí eu vou fazer o teste, vai ter espalhado, né? Aí a Viviane, por favor, me ajuda. Eu falei, então tá, põe no carro e manda aqui para nós, né, Viviane? Isso mesmo. A amostra chegou sexta-feira, 3h da tarde. Felizmente, a gente tinha uma metodologia de PCR que podia fazer um teste rápido. Ela me mandou a placa do antibiograma, eu passei um swab, fiz uma suspensão, coloquei no aparelho, 7h da noite, eu voltando para casa, Viviane, deu positivo os 4 pacientes. Nossa. Então, assim, aquilo para mim foi emblemático, né, Vivi? Eu sempre vou esquecer desse exemplo de como, assim, foi feito o teste certo, na hora certa, para os pacientes certos, e ela não teve. Eu acredito que não, porque até hoje a tua incidência é bem baixa. Baixíssima. Não teve um surto de NDM. Não, a gente conseguiu controlar muito bem. Essa dobradinha, infectologista, microbiologista, ela é sensacional. Quando a gente tem esse trabalho em conjunto, olhando para o paciente sempre, né? A gente consegue aplicar muito bem o teste na hora certa, no momento certo e conseguir levar isso lá para a prática para a gente tomar as decisões que a gente precisa. E não foi nenhuma nem 2 vezes que eu fiz esse negócio aí de te ligar na sexta-feira, né? Não, quando a professora Viviane liga, tem que atender porque a coisa é séria. Mas sempre deu tudo certo e acho que esse combinado e essa forma de trabalho em conjunto, como você comentou, né, Ana, um trabalho multiprofissional, multidisciplinar, ele faz a total diferença quando a gente está falando stewardship. Então, esse gerenciamento de testes ou de antimicrobianos tem que ser feito nesse trabalho aí, em time mesmo. Exato, exato. E eu fico muito feliz com isso, porque, assim, eu adoro frases, né? Cada maestro com a sua pasta, mas quando você quer uma orquestra tocando, você tem que ter a orquestra completa. O maestro tem que estar ali, mas todos os membros precisam estar juntos. Então, essa questão do multiprofissionalismo, né, ela é extremamente rica e todo mundo ganha com isso. O médico, o microbiologista, a enfermagem, né, a gestão do hospital. Né, a gente sabe que, insisto, né, Diagnostic Stewardship é investimento, Antimicrobial Stewardship é investimento. Né, e a gente, felizmente, tem visto inúmeras publicações trazendo isso quantificado. Né? E uma outra questão que a gente vê que é muito importante, que nós já vamos conversar, é sobre os dados. Mas eu queria fazer 1 minutinho de intervalo para daí a gente retomar.